Recordação é viver. O melhor do sertanejo está aqui. Bebenejo. Acompanhar a Deus Paulistinha do meu coração. Apresentação, Alejandro Brum. E vamos de música, mais uma sequência produzida por ele, Sávio Ribeiro, Em Busca de um Amor. Pega Fogo Cabaré, com João Neto e Frederico. Solta o som, DJ. Mas pega fogo. Um programa de todos os domingos, das 7 às 10 da manhã. Aqui com Alejandro Brum, não tem pra ninguém, só as melhores. De primeira, fico até segunda-feira, bebo até ficar tonto. No feirão do garimpeiro. Vem pra cá! É a música na dose certa, na medida exata. Vem sintonizar, Bebenejo no ar vai te encantar. Com Alejandro Brum, o apresentador. 3 horas de alegria, música e amor. Entretenimento que faz você sorrir. Com entrevistas e artistas pra curtir. Estamos de volta, agora 9 horas e 57 minutinhos em Boa Vista. Estamos entrevistando a doutora Janaína Rocha, ela que tem uma formação bem interessante, está graduando inclusive. Ela é formada em medicina e está graduando em psiquiatria, psicofarmacologia e psicogeriatria. Caramba! Doutora Janaína, o bloco anterior foi muito engrandecedor no sentido de informações, tinha muita coisa que eu realmente não tinha ideia, e agora eu já tenho uma visão mais ampla sobre o comportamento. Eu acho que eu vou estudar comportamento humano. Tem uma disciplina aí que inclusive os peritos policiais utilizam, né, que é o comportamento. É bem interessante isso, observar mais, né? Porque pela observação você já vai tirando algumas conclusões. Bom, doutora, dores psicológicas são consequências ou têm relação com a ansiedade? Primeiro vamos explicar o que são essas dores psicológicas. Depois a senhora explica essa correlação, por favor. Vamos lá. Psicológica, como sentir algo que você não está sentindo. Uhum. Então, psicossomáticas. Correto. O que seriam dores psicossomáticas? Seriam dores que a pessoa tem pela tensão exercida por um problema psicológico ou psiquiátrico. Então, vamos lá. Ela tem uma ansiedade. Se ela tem ansiedade, ela tem medo. Se ela tem medo, ela causa rigidez de nuca, ela causa... Tem pessoas que tendem a estalar muito os dedos, a ponto, às vezes, até de machucar pela quantidade de vezes que faz. Então, tudo que é excesso é patológico. Correto. É normal você estalar os dedos, mas a ponto de machucar? Eu tenho uma perguntinha, doutora. Aquele hábito de ficar sacudindo a perna, balançando a perna assim, isso pode ser um sintoma de ansiedade? Sim. Pessoas que fumam, normalmente quando elas estão prestes a fazer algo ou esperando, na expectativa de alguma coisa, tendem a fumar repetidamente. Se a pessoa habitualmente fuma 5 cigarros, ela fuma o dobro, porque ela fuma um atrás do outro, porque ela está ansiosa por algo. Então, são sintomas característicos? Aí a gente entra no toque e nos vícios, que também estão ligados à ansiedade. Toque, Ok. transtorno obsessivo-compulsivo. Tudo feito exageradamente e várias vezes, como fuga da ansiedade. Senhoras e senhores, para qual câmera eu devo olhar? Tony, parece aqui? Senhoras e senhores, na próxima visita de doutora Janaína, nós vamos falar de toque e TDAH. Eu estou anotando aqui, doutora Janaína, a senhora pode preparar a sua lista de coisas aí, que vai ter muito assunto em breve. Prossiga, doutora. Quando a pessoa faz situações repetidas, a ponto de incomodar, ou seja, eu saí de casa, será que eu fechei a porta? Será que eu tranquei a porta? Eu volto.
Realmente, eu tranquei a porta. Mas quando eu chego na esquina, eu digo, mas eu tranquei a porta? Eu volto de novo. Tem gente assim. Alguém se achou ali, ó. Aí, viu? Então, assim, essas situações, elas já são patológicas. Elas entram no TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E a ansiedade, ela normalmente é diretamente ligada com isso. Tanto é que a medicação que eu uso para TOC é bem semelhante ou, às vezes, a mesma que eu uso para ansiedade. Interessante. Doutora Janaína, temos um ouvinte aqui dizendo o seguinte: vodka é melhor. A lombriga sobe até a garganta quando falamos em alimentos saborosos. Está relacionado àquele primeiro bloco que a gente falou sobre essa, que eu falei do fricassê. Obrigado, Luiz. Desculpa aí, agora que eu estou vendo aqui. Luiz, e te falando, o álcool ajuda, tá, na ansiedade. Por isso que as pessoas acabam se viciando. É mesmo? É uma saída errada, mas fuga. É uma saída. É uma fuga. Porque o álcool, ele tira a ansiedade, né? Só que pela sensação de bem-estar que ele proporciona, a pessoa tende a usar mais. E aí causam os vícios. Interessante, doutora. A gente só sabe falando mesmo com alguém que entende, né? Inclusive, meu amigo Tony, o diretor, nós vamos colocar aí um BGzinho falando com quem entende, né? Para ser a chamada da nossa entrevista. Doutora Janaína, eu saio aqui da minha tela, porque tem gente interagindo aqui. Sem problemas. Mas eu quero abordar um outro tema, que é o seguinte: a pergunta é: como é o tratamento correto da ansiedade? Como tratar a crise? E acúmulo de energia, né? Então acho que tem mais a ver com essa questão, mas ele também é muito hiperativo. Então, doutora, como é o tratamento? E no caso das crianças, é muito comum as crianças desenvolverem a ansiedade e na fase adulta isso comprometer a vida social. Então a senhora pode começar falando sobre o tratamento correto, por favor. Vamos lá, Leandro. Está ansioso, né? Está com 3 perguntas aí. 3 perguntas. É porque eu saí da tela aqui e aí as mulheres, senhoras e senhores, as mulheres são fantásticas. Elas têm várias caixas na cabeça, elas conseguem cozinhar, conseguem cuidar do bebê, conseguem ler um livro, enquanto eu, por exemplo, quando vou cozinhar, eu tenho que ficar na beira do fogão igual um sargento, olhando para a panela, senão a impressão que eu tenho é que vai queimar o que está no fogo. É uma coisa de cada vez. Olha a ansiedade aí, está com medo de algo que não aconteceu. Pois é. É que eu não tenho essa habilidade que as mulheres têm de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O meu foco é mais... tem um termo técnico que eu não consigo me lembrar agora, mas é mais direcional. É aquilo, até que resolva aquilo. Então... Hiperfoco. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o nome é hiperfoco. Aprendam aí com a doutora Janaína. Obrigado, doutora. A senhora pode fazer essa explanação aí das 3 perguntas iniciais, começando pelo tratamento. Vamos lá. Tratamento. Eu falei anteriormente que eu gosto muito de trabalhar unindo a psicologia, que seria a terapia, com os psicofármacos, que seriam medicações. Correto. Porque como ela é uma doença, ela é uma patologia, que ela é uma comorbidade em si que age na parte cerebral. Então, nós temos locais do cérebro que precisam ser trabalhados. É onde entra a medicação. E alguns psicólogos até nos pedem ajuda, porque senão eles não conseguem trabalhar. Como você vai trabalhar o cognitivo se a pessoa está totalmente fora de foco, não é? Então, vamos tentar centrar a pessoa para que ela consiga trabalhar. Okay. Então, passam com o psiquiatra, nós fazemos a parte de tratamento medicamentoso, damos um alívio na parte funcional, né, na parte neurológica, e aí o psicólogo chega e faz a parte cognitiva, trabalhando com ele para que ele trabalhe os medos. Ok. Esse seria uma das formas de tratamento convencional. Tratamentos de crise. Esse paciente ele procura uma unidade de pronto atendimento. Ok. No estado, nós temos
no município nós temos a Policlínica Cosme Silva e o HGR. E nos interiores, os hospitais de base, dependendo do interior que essa pessoa esteja. Ele vai chegar até o pronto atendimento, vai relatar o que está sentindo e eles vão entrar com algum tratamento medicamentoso para aliviar o sintoma momentâneo e vão fazer exames, até para poder ter certeza que descartar uma outra patologia. Esses exames são colhendo material como sangue ou é algo escrito? Não, é feito eletrocardiograma, Ok. teste de troponina. Vamos lá, nós temos que avaliar o coração. Então, nós vamos fazer exames cardiológicos para ter certeza que essa pessoa não tem um problema cardiológico. Os sintomas normalmente são cardiológicos, né? Da ansiedade. Algumas pessoas, Alejandro, até é importante eu não esquecer, têm sintomas alérgicos. Elas, como eles falam, se empolgam. Sim. Que é um termo popular, né? Eu me empolgo, eu me encosto. Eles costumam dizer assim, eu estou me encostando, eu estou toda empolgada, estou toda vermelha. Então, algumas pessoas tendem a ir para esse lado também. Eles não sentem a parte cardíaca, eles não sentem essa parte da aceleração, da respiração. Eles ficam vermelhos, eles ficam com placas vermelhas no corpo, parecendo uma alergia. É um outro sintoma também. Que está correlacionado. A ansiedade. Mas e aí, você vai correr o risco de achar que é ansiedade, ficar em casa e ser alvo? Então, se você não sabe que tem um problema ansioso, se você não faz tratamento para ansiedade, se você não tem certeza, você vai na unidade. Se você sabe que você tem ansiedade, aos poucos a pessoa começa a conhecer os sintomas e ela mesma começa a administrar com respiração, com atividade física. É muito importante a atividade física. Por quê? Porque libera endorfina, gasta energia, faz melhorar o sono. Pessoa que dorme mal, Alejandro, tende a ser ansiosa. Então, nesse aspecto, eu estou bem, porque eu durmo bem. Eu durmo cedo, inclusive. 10 horas da noite eu já estou em off. Durmo cedo, eu acordo muito cedo, 5 horas, tomar um chimarrão. Aí, às 6h20 eu já me alimentei, eu mesmo faço o meu café e estou pronto para a luta. Eu não tenho hábito de comer na rua, né, de me alimentar na rua. Como nos horários eu acho que eu até como errado, eu só como 3 vezes por dia. Não, né? Tá bom assim? Tem que ser 6? Não dou conta de comer tudo isso. Não, tem que acostumar o estômago, porque eu só sinto fome. Pequenas porções. Eu não tenho hábito de ficar mastigando entre uma refeição e outra. Só que você demora muito entre uma e outra e aí você come muito. Também. Até que não, doutora. Sabe que eu não como muito? Eu bebo muita cerveja, acho que porque eu tô meio inchado assim. Mentiroso! Para descontrair, né? Mas eu vou seguir o seu conselho, eu vou começar a me alimentar mais vezes, uma em castanha. Pequenas porções. Uma, 2 castanhas. Eu quero comer um saquinho logo todo da castanha, doutora. Comer é bom, né? Compulsão alimentar, viu? Verdade, eu tenho compulsão para comer. Admitindo aqui em público, eu sou compulsivo para comer. É bom demais comer, nossa. Então, doutora, um pacote de macarrão assentado. Mentira que eu não como tanto macarrão assim. Só se tiver azeitona. Aí a azeitona já vai levar para cerveja, né? Olha lá. Uma coisa puxa a outra, só comer, né? Aí um petisco, aquele camarãozinho. Bom, vamos mudar de assunto que eu já estou querendo beber uma. Doutora Janaína, no caso, a senhora já falou que tem as consequências, né, com a ansiedade, a questão das dores, a senhora explicou. E no caso das crianças? Pois é, Alejandro, aí é que vem uma coisa muito importante. Muitas pessoas não sabem, mas as crianças também têm ansiedade. E por isso que é tão importante a atividade física. Depois da pandemia, nós aumentamos muito a ansiedade nas pessoas. Sim. Elas ficaram mais em casa, elas se prenderam mais, elas se fecharam mais, elas socializavam menos. E isso fez com que aumentasse a ansiedade.
e mudasse os costumes. As pessoas perderam o costume de certas coisas. Então, assim, aquela coisa de levar as crianças numa praça não é o gasto, nós temos, no nosso município, nós temos muitas praças abertas. Então, assim, não tem gasto em levar uma criança numa praça. E aí, o que acontece? A correria do dia a dia, os problemas do cotidiano levam a criança ao celular e à televisão, novamente falando disso. Ou então, clausurados em casa com brinquedos paradinhos ali. Aquela coisa do correr, do subir, do pular, ela se faz necessária. Ela é quase que obrigatória no desenvolvimento de uma criança. Sim. Então, como não está tendo isso, as crianças tendem a ficar mais ansiosas. Falta de atividade, né? Sim. Aí fica todo mundo na Netflix, comendo pipoca, sem muita interatividade com outras pessoas ou outras crianças. Realmente foi um problema que causou uma mudança de hábito. Mundial, né? Eu tomei 2 doses só da vacina. Eu tenho uma imunidade boa, então quando eu tive Covid eu só fiquei sabendo, por exemplo. Só fiquei sabendo porque lá onde eu trabalho tivemos que fazer, em razão de estar em contato com os pacientes. Né? Aí que eu fui descobrir que eu sou do tipo assintomático, né? Não sentia dor de cabeça, nada. Na verdade, quando eu soube, um dia antes eu tinha tomado muita cerveja e comido um churrasco de carne de porco. O trem estava gostoso. Aí tive que fazer o exame, fiquei em casa, né? Aí eu, em casa, fazendo nada, o que eu fiz? Cerveja e churrasco de novo. Mas eu tomei. Não aconselho. Eu tomei 2 doses da vacina. Para mim foi o suficiente. Eu não tenho... Pode ser que eu tenha um pouco de sorte com relação a isso, né? Mas não é bom facilitar, né, doutora? Eu sigo as regras, eu uso a máscara, quando está tendo um surto eu uso a máscara, quando eu estou conduzindo o pessoal que está com problema eu estou usando a máscara, então... Mas, infelizmente, o que a senhora disse faz sentido. Bom, doutora Janaína, os nossos ouvintes, tenho certeza que ficaram bastante esclarecidos aí com temas. Na sua próxima visita vai rolar sobre toque e TDAH. Agora eu gostaria que a senhora falasse das suas redes sociais, no consultório, seus horários de atendimento, locais de atendimento, e deixasse aí uma consideração final, um conselho para quem está nos ouvindo agora, que de repente percebeu agora na família um comportamento semelhante com o que a senhora citou aqui dos sintomas. Fique à vontade. Primeiro, fique à vontade, pronto, eu não vou nem sugerir o que a senhora pode falar primeiro. Fique à vontade. Pode acrescentar algo no que a senhora falou anteriormente? Eu tenho meu Instagram, onde eu posso responder, inclusive, alguma dúvida. Vai estar passando na descrição aí, você, amigo ouvinte, telespectador. O amigo Tony vai jogar ali, radionetmania.com.br. Daqui a pouco as informações da doutora Janaína já está aparecendo ali, doutora. Confere, @DRA Janaína Rocha Médica, tudo junto. Muito bem, o site está correto, doutora? Sim. .com, ok. Telefones para o contato, Tony Artes, está colocando na descrição aí a formação da senhora. Neuropsicogeriatria e psicofarmacologia, e está faltando mais coisas aí, mas já dá para a gente ver que tem muita informação aí. Telefone para contato 98120-5500, é o seu WhatsApp comercial, acredito, né? 98120-5500. Doutora Janaína, se alguém quiser convidar a senhora para uma palestra em uma escola, por exemplo, a senhora já recebeu esse tipo de convite? Sim. Legal. E a senhora teria disponibilidade em que dia e em quais horários da semana? Porque pode aparecer um convite, né? Então, para que as pessoas possam já estar aí cientes. Nós temos a vantagem aqui que é um final de semana, né? Então, para mim, fica um pouco mais fácil. Mas durante a semana, naquele número, no 98120-5500, a minha secretária organiza um horário na agenda e eu posso, sim, me deslocar até alguma escola, porque depressão, ansiedade,
São coisas que, se não tratadas, levam a suicídio. Então, uma Nossa. coisa puxa a outra e não é legal, né? Entendo. Então, a gente não quer um desfecho ruim nem nada Claro, dramático. claro. Geralmente, eu tive a oportunidade de ser presidente de uma associação de pais e mestres lá no meu bairro. Há muito tempo atrás, eu acho que nem lembro quanto tempo faz. Não, mentira. Foi em 2010, 2011. E 2011 não, eu não estava em 2011, eu estava em outro município. Foi em 2009, 2010, faz tempo. Então, eu pude viver naquela experiência que eu tive a oportunidade de ver que muitos pais não têm a informação necessária, porque são muito ocupados, né? São pessoas que precisam trabalhar duro, deixar os filhos muitas vezes com alguém que é um parente, ou até pagar alguém para cuidar. Então, às vezes a criança desenvolve problemas que poderiam ter sido evitados, né? Então, acho que caberia numa reunião de pais e mestres um momento ali com um profissional da sua área, né, doutora? Nós temos assuntos sérios, Alejandro, em relação a isso, porque o que acontece? Antigamente as pessoas falavam, eu criei 13 filhos, 10 filhos, você reclama com 1, 2. Antigamente as crianças eram criadas em espaços abertos, Era era uma outra realidade. situação. As mães trabalhavam muito, mas dentro da própria casa, porque trabalho dentro de casa é um trabalho, né? A gente não Muito. pode tirar Com isso. certeza, doutora. Mas assim, elas estavam presentes, né, Sim. ali. E hoje, com a modernidade, com as necessidades, a mãe e o pai saem a trabalhar e os filhos tendem a ficar mais com outros, com terceiros. Isso acarreta o quê? Uma criação diferenciada, porque o que você fala é de uma forma, mas você não sabe como a outra pessoa fala, como a outra pessoa age, o que ela cobra, como ela educa de uma certa forma quando está com seu filho. E aí nós temos problemas muito mais sérios, como violência física e abuso sexual. Nossa, é verdade. E isso é um assunto sério. Latente, né? E leva isso, e a criança leva isso para a vida. Então, hoje nós temos adultos problemáticos, com muitos problemas psiquiátricos por causa da infância. E aí, uma coisa que eles nunca falaram para alguém, ou falaram e não acreditaram, que acontece muito, o filho fala, olha, fulana bateu, ou fulana pegou aqui e ali, e os pais não acreditam. Né? Não, foi para lavar, não tem problema. Então, assim, e eles levam isso para a vida. Aquela tristeza e revolta porque não acreditaram nele, aquilo que ele passou, por que eu passei por isso? Né? Por que eu tive que passar por isso? Então, assim, são muitas situações que ocorrem hoje que não ocorriam tanto antigamente, porque os pais estavam mais presentes. Verdade, doutora, é fato. Então, nós temos aqui um especialista em TI, o Gustavo, que é o seu esposo. E eu acredito que ter uma câmera num lugar bem discreto vale a pena para monitorar, caso a mãe não tenha tanto tempo assim para observar o que está acontecendo com o seu neném, não é verdade? Eu já sou meio neurótica, eu tenho todos os contos. Senhoras e senhores, a casa da doutora Janaína é o Big Brother da vida real. Eu sou muito ausente. Mas é importante, é importante. Até eu gostaria de frisar aqui, senhoras e senhores, para a próxima visita que a doutora vai fazer aqui, nós vamos abordar o assunto de abuso sexual na infância, toque e TDAH. Se a senhora falar outro tema, a senhora vai ter que passar um ano todinho aqui comigo, falando sobre assuntos relativos a essas problemáticas do mundo moderno. Doutora Janaína, eu quero mandar um alô agora para a dona Célia, perdão, para o Célio e a dona Valquésia, lá no município de Alto Alegre, para a dona Neca, lá em Presidente Figueiredo, no quilômetro 1406, se eu não me engano, 1046, perdão, dona Neca acompanhando a programação pelo nosso aplicativo em Mato Grosso do Sul, lá na minha cidade, em Paranaíba, a Dani, minha priminha, Jorge, meu primo também lá em Paranaíba, o Alexandre, o Erivan e a minha tia Loura, que está acompanhando a nossa programação lá no Mato Grosso do Sul, pelo nosso aplicativo. Doutora Janaína, suas considerações finais e depois a senhora pode repetir os contatos, a rede social e o
endereço do seu consultório, por favor. Ou no local onde a senhora atende, perdão. Só o telefone, eu só queria agradecer a oportunidade, dizer que é muito importante certas coisas chegarem até as pessoas. Eu acho que algumas informações, elas precisam ser passadas de forma fácil e esclarecedora, para que as pessoas consigam entender de forma breve o que ocorre no dia a dia, principalmente com os filhos, com as crianças que não conseguem passar muitas vezes o que estão sentindo, né? A criança, ela tem a dificuldade de expressar emoções, e nessa dificuldade tende a ser negligenciada certas situações. E gostei muito, apesar da ansiedade no início, não sou muito dos holofotes, e gostei muito de participar, gostaria muito de falar para as pessoas que o psiquiatra não é para doidos, não é para loucos. A ideia que você tem é essa, não é? Se você for ao psiquiatra, não significa que você vai para uma camisa de força, pelo contrário. Eu acho que as pessoas que vão ao psiquiatra são pessoas que querem se compreender e estar melhor no mundo hoje em dia, até porque a forma como a gente vive está cada dia mais difícil um tempo para nós. Né? Então, assim, eu acho que é o seu momento, é o momento de você se conhecer e você trabalhar mais sua autoestima, que querendo ou não, quando você está bem, melhora a autoestima e melhora tudo, relacionamento, o trabalho. Tudo né? melhora, é verdade. Então, assim, a parte da medicação, que as pessoas têm a ideia de que vai viciar, remédio de tarja preta vai viciar. A maioria deles nem são tarja preta e não viciam a hora que quer para. Não aconselho. Interessante, doutora, saber disso, porque essa é a ideia que erroneamente eu tinha. Quando o cara está com algum problema psicológico, psiquiátrico, não sei se o termo correto é esse, ele começasse a tomar algum determinado medicamento, ele ficaria dependente daquilo. Então, nem sempre é assim. Não, nós temos tratamentos rápidos. Por exemplo, se você pega uma patologia no início, correto, uma ansiedade leve, que ainda não está tão grave, você faz o tratamento, faz o acompanhamento psicológico, uma atividade física, e ali no máximo 6 meses, 1 ano, eu estou tirando a medicação e você está recebendo alta. E você está seguindo a vida. Você trabalhou aquilo, resolveu o problema, não é para sempre, não é eterno. Que legal. Que bom esse bate-papo. Eu queria ficar mais tempo, mas infelizmente o nosso horário já estourou. Doutora Janaína, fique à vontade para suas considerações agora, de fato, finais. Eu quero mandar um abraço para o Castro, que está acompanhando a nossa programação. Eu o conheci lá no HGR, o meu filho sofreu um acidente, e eu passei um dia lá com o meu filho, e eu conheci essa figura aí, simpaticíssima. Um abraço, senhor Castro, satisfação enorme, espero revê-lo aí num outro momento. Obrigado pela companhia. Doutora Janaína, telefone para contato. 98120-5500, e no Insta nós temos uma proximidade maior, sim, que é a doutora Janaína Rocha Médica. Neste momento nós conseguimos tanto conversar, qualquer dúvida, que às vezes você fala assim, eu não sei se eu preciso ir, não sei se a minha ansiedade precisa, e às vezes realmente não precisa. Então a gente conversa, eu falo, não, isso é uma coisa normal, isso é uma coisa passageira, com atividade física melhora, não precisa vir. E alerto a pessoa quando realmente ela precisa fazer um tratamento medicamentoso. Entendi. Então, eu só tenho a agradecer por sua disponibilidade em estar conosco. Nossa entrevista foi muito esclarecedora, muito obrigado pela gentileza. Os termos utilizados aí foram de fácil compreensão. Tenho certeza que essa parceria vai acontecer novamente, onde a senhora vai estar abordando outros temas que, inclusive, os anotei aqui para não esquecer. Dona Janaína, desejo um excelente domingo para a senhora, para a sua família. Meu amigo Gustavo, obrigado pelas orientações aqui em off. Nós tivemos uma consultoria 0800 com o nosso TI, amigo TI. Muito obrigado. Doutora Janaína, fique bem. Deus abençoe. Obrigado. Todos um ótimo domingo. Atenção, amigos. Vamos ficar com uma sequência musical aqui pela Web Rádio, uma sequência produzida por ele, Sávio Ribeiro. Depois dessa entrevista massa, são 10 horas e 25 minutos. E vem aí, não sei se eu vou estar certo, é a sequência, Sávio? Nosso quadro? Muito bem, nosso quadro com Ana Castela, Aikido com Taeme Thiago. Manda um oi, Guilherme
e Benuto, com a participação de Simone Mendes. Fiquem com Deus, que eu vou com ele. Até o próximo domingo. Tchau. Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto, vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto, uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim, e não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça, nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. É amor ou não é? Tem coisas que nem querendo a gente esquece. Final do ano de 2017, eu começando o odonto e você na vete. A sua camisa jeans na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois, podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça, nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato, só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira. Vai ser amor. Mesmo não sendo a vida inteira, vai ser amor ainda.